Isaías 2, versículo 2. Aproveito para celebrar você que está aí, nos acompanhando pela internet. E eu declaro que o Espírito de sabedoria e revelação ilumine os olhos do seu entendimento, aonde você estiver, para que você venha receber a revelação da palavra de Deus e a revelação daquilo que está acontecendo conosco aqui nessa manhã. Antes de nós lermos a palavra, levante as suas mãos bem alto aí no seu lugar. Pai, eu declaro sobre cada pessoa que está aqui presencialmente, que se manifeste o Espírito de sabedoria e revelação. Toda venda mágica nessa hora, nos seus olhos espirituais, todas as escamas nessa hora da religiosidade, eu decreto em nome de Jesus, que elas caiam por terra nessa hora, em nome de Jesus. Eu decreto que os seus olhos espirituais se abram. Eu decreto que os seus sentidos espirituais são ativados nessa manhã, para você ter percepção da realidade espiritual, para que você entre numa dimensão de ativação e de aceleração sobrenatural, no poder do nome de Jesus. Quebramos toda a influência das trevas nessa hora sobre a sua vida, quebramos toda a influência da religiosidade sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. E eu declaro que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos se abram e o seu coração comece a perceber a manifestação da glória de Deus nessa manhã, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Isaías capítulo 2, versículo 2 diz assim: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Diga comigo, casa do Senhor. Aqui o profeta Isaías estava profetizando a respeito dos últimos dias. Deixa eu te falar algo. Os últimos dias iniciaram desde quando Jesus ascendeu aos céus, e nós estamos aguardando a volta dele. Esses são os últimos dias. Então Isaías estava profetizando sobre os dias que você e eu estamos vivendo, sobre o hoje, sobre o tempo que se chama agora. E ele profetizou e ele disse que nesses últimos dias, nessa temporada, porque os últimos dias não são dias da semana, os últimos dias marcam uma estação profética. E o profeta Isaías disse que nesses últimos dias aconteceria algo: a casa do Senhor iria se firmar sobre o monte. Vamos continuar lendo. Será estabelecido o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações, irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Diga comigo, casa do Deus de Jacó. Para que nos ensine os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará as nações, ele repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aqui diz que a casa do Senhor seria estabelecida no cume dos mais altos montes. Aqui vemos que o monte da casa do Senhor seria o monte mais elevado, seria o monte que seria levantado acima de todos os montes. Agora, para nós entendermos espiritualmente essa passagem, nós precisamos entender a posição que Deus nos deu como casa dele, a posição que o Eterno reservou para nós como igreja, como casa de Deus. Então precisamos entender essa passagem, e para entendermos essa passagem, precisamos entender o nosso posicionamento como casa do Senhor. Para isso você precisa entender algo: você é o modelo da casa do Senhor nos dias de hoje.
Eu vou repetir. Você é o modelo da casa do Senhor nos dias de hoje. Como assim, apóstola? Abre aí em 1ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. E você vai entender que o apóstolo Paulo trouxe essa revelação. 1 Timóteo 3, versículo 14. Diz assim: escrevo-te essas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como você deve se proceder na casa do Senhor, na casa de Deus. Outra versão diz: o qual é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, e ele disse para Timóteo: Timóteo, meu filho, eu vou, mas se eu demorar em chegar, eu quero que você entenda o seu posicionamento. Eu quero que você entenda que você é casa de Deus, que você é igreja de Deus, que você é coluna e baluarte da verdade. Diga comigo: eu sou casa de Deus, eu sou igreja de Deus, eu sou coluna e baluarte da verdade. Veja que aqui a palavra casa no grego significa a estrutura, significa governo. É a palavra oikos, que significa família, significa algo firme, algo estruturado. O apóstolo Paulo estava dizendo: Timóteo, você precisa entender que você é uma estrutura, é um modelo de Deus aqui na terra. Nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, somos o modelo de Deus aqui na terra. Somos uma estrutura, somos o governo de Deus aqui na terra, somos um fundamento firme, somos a casa de Deus. E eu quero te anunciar algo: se você é casa de Deus, o modelo da casa de Deus é um modelo sobrenatural. O modelo da casa de Deus não é um modelo construído por mãos humanas. Não foi um arquiteto ou um engenheiro que construiu o modelo da casa de Deus aqui na terra. Não, o próprio Deus estabeleceu a sua casa, o seu oikos, o modelo dele, a família dele, a estrutura de governo dele aqui na terra. Você e eu somos casa de Deus aqui na terra. E esse modelo de casa foi estabelecido de forma sobrenatural. Eu quero te dizer algo: você é sobrenatural. Eu vou repetir: você é sobrenatural. Eu vou repetir mais uma vez: você é sobrenatural. Porque o modelo da casa de Deus é sobrenatural. O modelo da casa de Deus não é natural. Então para de viver sua vida medíocre, para de viver sua vida de forma natural e aprenda a ser coluna e baluarte da verdade. Aprenda a ser o modelo sobrenatural da casa de Deus. Agora, para nós entendermos isso, nós precisamos ir na primeira vez que nós vemos na Bíblia a respeito da casa de Deus. Diga comigo: casa de Deus. Para isso eu quero que você me acompanhe em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler essa passagem a partir do versículo 10. Gênesis 28, 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava aos céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência
serão benditas todas as famílias da terra, e eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e farei tornar a essa terra, não te deixarei, até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. E despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E levantou-se Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna, derramou azeite em cima dela e chamou aquele lugar de Betel. Porém o nome daquela cidade antes era Luz. E ele fez um voto também dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa viagem que eu vou fazer, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que eu tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente eu darei o dízimo. Nessa passagem aqui, nós vamos observar várias ações sobrenaturais. Mas essa foi a primeira passagem dentro das Escrituras, na qual nós vemos mencionado o termo casa de Deus. Jacó, nessa passagem, ele teve um encontro sobrenatural. E ele, depois dele ter esse encontro sobrenatural, ele declara: quão terrível é esse lugar que eu estou. E não é terrível de ser feio, de ser horroroso, de ser horrendo. Ele estava cheio de temor do Senhor, porque ele teve um encontro sobrenatural com o próprio Deus. E ele disse: quão impactante é esse lugar. Esse lugar é casa de Deus, é porta dos céus. Diga comigo: casa de Deus. Diga comigo: porta dos céus. O modelo da casa de Deus é um modelo sobrenatural. O modelo da casa de Deus é a porta dos céus. E vamos entender como que Jacó acessou esse modelo da casa de Deus. Como que Jacó teve essa experiência sobrenatural. Agora entenda algo: você é casa de Deus. Logicamente você é porta dos céus aqui nessa terra. Em você há uma conexão entre o invisível e o visível. E a partir de hoje você vai entender que você terá um encontro tão sobrenatural com Deus, que a sua vida será transformada para sempre, como a vida de Jacó foi. E você será ativado no modelo sobrenatural da casa de Deus. Diga comigo: casa de Deus. Agora, entenda o contexto dessa passagem. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó tinha tomado o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. E com isso seu irmão Esaú ficou com inveja, se enfureceu e quis matar a Jacó. E Jacó começou a fugir, começou a correr, começou a ir embora de sua parentela, de sua casa, para terras longínquas. E a palavra de Deus diz que Jacó chegou a um lugar. Diga comigo: chegou a um lugar. Jacó não é que ele saiu correndo e chegou a qualquer lugar. Jacó chegou a um lugar específico. Essa palavra lugar, no original, ela significa encontro. Então não é que Jacó chegou de forma perdida, desorientada, de forma alienada. Não, Jacó de forma intencional, ele chegou ao lugar de encontro. Eu quero te dizer nessa manhã: você está no lugar de encontro. Você não veio aqui de forma perdida, alienada, desorientada. Talvez você não esteja entendendo o motivo no qual você está aqui. Eu quero te dizer nessa manhã: você chegou ao lugar de encontro.
Você chegou a um lugar. Deus te trouxe a esse lugar de encontro. Agora, no original, esse termo lugar significa lugar de encontro, mas significa lugar de encontro sobrenatural, lugar de encontro divino. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não saiu de casa à toa, você não enfrentou chuva à toa, você não enfrentou engarrafamento à toa, você não enfrentou resistência à toa. Deus te trouxe ao lugar de encontro divino. Deus te trouxe para você ter um encontro sobrenatural com Ele nessa manhã. Mas Jacó não discerniu isso. Jacó não entendeu que ele tinha chegado numa dimensão sobrenatural. E talvez você não tenha entendido que você está aqui num lugar sobrenatural, numa dimensão de ativação. Talvez você esteja até meio perdido. O que está acontecendo? Aconteceu o batismo, depois aconteceu o ceia. O que está acontecendo hoje? Muito movimento. Deixa eu te falar, você está num encontro divino. Deus te trouxe a esse lugar para Ele tocar a sua vida nessa manhã. Deus te trouxe para você ter um encontro sobrenatural com Ele. Você está no lugar certo nessa manhã, e é nesse lugar que você precisa ter esse encontro sobrenatural. Mas Jacó não percebeu isso. Então eu quero te desafiar nessa manhã. Fique atento, fique esperto, fique ligado. Abra seu olho, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, porque Jacó não entendeu que ele tinha chegado a um lugar divino. E talvez nessa manhã você esteja perdendo a movimentação espiritual ao seu redor, por falta de entendimento, por falta de percepção espiritual. Agora, o que Jacó fez? Ele chegou ao lugar e ele passou a noite, e ele pegou uma das pedras. Diga comigo, pedras. Perceba, ele chegou a um encontro. Quando você chega a um encontro com alguém, a primeira coisa que você faz é se conectar à pessoa na qual você vai encontrar. Sim ou não? O que Jacó fez nesse momento? Pegou uma pedra e dormiu. Perceba que Jacó não estava entendendo o lugar que ele estava posicionado. Muitas vezes você perde da manifestação de Deus na sua vida por falta de entendimento espiritual, por falta de discernimento espiritual, por falta de percepção espiritual. E Jacó pegou uma pedra e ele começou a dormir, ao invés de ele discernir que ele estava num lugar de encontro divino. Ele pegou uma pedra e ele dormiu. Ele fez aquela pedra de travesseiro. Agora preste atenção, os rabinos, segundo os rabinos, eles dizem que aquela pedra que Jacó pegou foi uma pedra na qual anos atrás Abrão tinha elegido um altar de adoração. E vai aí comigo em Gênesis 12 rapidamente. Gênesis 12 versículo 7 diz assim: apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a essa terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel. Abrão estava em Betel. Abrão teve um encontro com Deus onde? Em Betel. Deus apareceu para Abraão onde? Abraão discerniu que aquele lugar era um encontro divino. E ele não foi para dormir, ele foi para ter um encontro com Deus. E a palavra de Deus diz que Deus apareceu para Abrão. E quando apareceu para Abrão, Abraão fez uma coisa: edificou um altar de adoração. Diga comigo, um altar de adoração. E por que Abrão edificou um altar de adoração? Porque ele entendia que todo altar de adoração é um portal dimensional que te conecta com a realidade sobrenatural. Todo altar de adoração é um portal dimensional. E ali Abrão pegou as pedras, a palavra de Deus diz, e edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Marcou aquele lugar. Anos depois, Jacó estava fugindo do seu irmão e chegou em Betel. Chegou naquele lugar, mas ele não estava percebendo que ele estava no lugar onde Deus tinha aparecido para Abrão. Oh, eu fico toda arrepiada nesse momento.
Deus tinha aparecido exatamente naquele lugar. Deixa eu te falar algo, você está num lugar onde Deus apareceu várias vezes. Você está num lugar onde Deus decidiu se manifestar várias vezes. Então abra seu coração, porque Deus vai se manifestar hoje, aqui, agora, nesse lugar. Não seja como Jacó, não seja como Jacó, que durma durante a reunião. E se você está com sono, se você está com letargia, eu quebro toda a letargia nessa hora em nome de Jesus. E Jacó chegou àquele lugar, mas ele não sabia que era aquele lugar. E ele pegou uma das pedras, as pedras do altar de Abrão, as pedras que Abrão havia edificado. Ele pegou e ele fez dessas pedras um travesseiro. A pedra que era parte do altar de adoração que Abrão tinha feito. Deixa eu te falar algo. Abrão abriu um portal dimensional, um portal que unia céus e terra. Eu declaro nessa hora que você estabelecerá altares de adoração na sua casa. Você estabelecerá altares de adoração no seu trabalho. Você estabelecerá altares de adoração dentro do seu carro. Você estabelecerá altares de adoração no seu negócio. Você estabelecerá altares de adoração, porque todo altar é um portal dimensional. E quando você estabelece um altar de adoração, algo acontece. Há uma conexão entre céus e terra. E o que aconteceu? Deus induziu, Deus direcionou Jacó para que ele chegasse a esse lugar, para que ele chegasse a esse portal dimensional. Deus mesmo levou, direcionou Jacó a chegar a um encontro divino. Eu não sei porque eu estou aqui hoje. Eu sei, Deus te trouxe aqui nesse lugar. Eu vou repetir, Deus te trouxe hoje para ter um encontro divino com você. Deus te fez conectar hoje nessa reunião para que você tivesse um encontro divino com Ele. Da mesma forma que Deus levou a Jacó, Deus te levou a um lugar de encontro. E sempre Deus faz isso. Todas as vezes que estamos vivenciando situações adversas, situações difíceis. Jacó estava sendo perseguido pelo seu próprio irmão. Jacó estava fugindo de uma realidade que ele estava vivendo. E no meio dessa fuga, Deus trouxe ele a um lugar sobrenatural. Deixa eu te falar, não adianta você fugir. Talvez você esteja fugindo da sua família. Talvez você esteja fugindo dos problemas que você mesmo criou. Talvez você esteja fugindo do seu casamento. Talvez você esteja fugindo dos invejosos. Talvez você esteja fugindo das dívidas que você mesmo produziu. Talvez você esteja fugindo da situação financeira caótica que você está vivendo. Talvez você esteja fugindo de algum momento de enfermidade que você está passando. Talvez você esteja fugindo de algo. Talvez uma situação adversa esteja te perseguindo. Mas deixa eu te falar algo. Deus te trouxe a um encontro nessa manhã. Deus não quer que você foge. Deus não quer que você fuja, perdão. Deus quer que você tenha um encontro com Ele nessa manhã. Eu vou repetir. Deus quer que você tenha um encontro com Ele. Então não se distraia. Não foque no seu problema. Não veja se vai ter jogo, se não vai ter. Não veja o quanto você discutiu com o seu esposo, com a sua esposa. Não veja o que está acontecendo dentro da sua casa. Não pense no almoço. Não se distraia. Porque Deus te trouxe a um encontro sobrenatural com Ele nessa manhã. E Jacó pegou uma das pedras e fez dessas pedras um travesseiro. E ele começou a dormir. E enquanto ele dormia, algo aconteceu com ele. Quando Jacó colocou a sua cabeça na pedra que era parte do altar de adoração que Abrão tinha feito para conectar céus e terra, algo aconteceu na mente de Jacó. Deixa eu te falar algo. Algo está acontecendo na sua mente nessa manhã. Mas você precisa colocar a sua cabeça na rocha.
você precisa colocar a sua cabeça na pedra angular. A palavra de Deus diz que Jesus é a pedra angular. Jesus é a rocha. Você precisa elevar os seus pensamentos, colocar os seus pensamentos diante de Deus. A sua mente tem que estar alinhada à rocha. A sua mente precisa estar alinhada à pedra angular. E Jesus é a rocha. Então você precisa alinhar os seus pensamentos nessa manhã aos pensamentos de Jesus. Você precisa alinhar os seus pensamentos, porque quando Jacó deitou a sua cabeça sobre a pedra, alinhou a sua mente com a rocha, os céus se abriram para ele. Eu disse que nessa manhã é uma manhã de céus abertos. Nós celebramos o batismo, e o batismo é um sinal de céus abertos. Mas para você viver céus abertos, você precisa ter um encontro sobrenatural. Mas antes disso, você precisa alinhar a sua mente, os seus pensamentos à rocha. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, coloque a sua mão na sua cabeça, e eu declaro em nome de Jesus que todo pensamento de confusão nessa hora, todo pensamento distorcido, todo pensamento nessa hora corrompido, todo pensamento nessa hora que esteja desalinhado aos pensamentos de Jesus, eu falo à sua mente nessa hora que você receba salvação. A sua mente nessa hora se alinha à rocha que é Jesus, e você começa a ter um alinhamento que vai provocar céus abertos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Jacó alinhou a sua cabeça à rocha, e quando ele alinhou os seus pensamentos à rocha que é Jesus, ele teve um sonho profético. Diga comigo, um sonho profético. Porque toda vez que você estabelece um altar de adoração, os céus se abrem, os céus permanecem abertos sempre. Por isso que eu sempre digo que esse lugar é um lugar de céus abertos, porque constantemente estamos estabelecendo altares de adoração nesse lugar, e esses altares provocam, faz com que os céus venham a se rasgar sobre nós. O altar que você edifica, ele vai permanecer aberto, ele vai estabelecer uma realidade sobrenatural, e isso, deixa eu te dizer uma chave, isso vai transcender gerações. Porque Abrão edificou um altar, mas algo aconteceu com Jacó gerações depois de Abrão. Eu quero dizer que os altares que você tem estabelecido no decorrer da sua vida, não vai apenas alcançar a sua vida, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar os filhos dos seus filhos, vai alcançar as suas gerações. E Jacó sonhou, diga comigo, sonhou. E vai lá no versículo 12, e o que ele sonhou? Ele diz: eis que uma escada estava posta à terra, cujo topo chegava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó teve um sonho, depois que ele alinhou a sua mente à rocha, os céus se abriram, os olhos espirituais dele se abriram, e ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma escada que estava posta na terra, mas era uma escada que chegava aos céus, uma escada posta na terra e uma escada que chegava aos céus. Diga comigo, terra. Diga comigo, céus. Diga mais uma vez, terra. Diga mais uma vez, céus. A escada que Jacó viu atingia duas dimensões, atingia a dimensão natural, mas atingia uma dimensão sobrenatural. Jacó estava tendo um sonho profético, e ele viu que uma escada estava numa dimensão natural, mas essa escada chegava a uma dimensão sobrenatural, e acontecia algo: anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Eu vou repetir mais uma vez: anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. O que significa isso? Que os anjos de Deus transitavam entre uma dimensão sobrenatural e uma dimensão natural. Eu quero te dizer algo: há anjos de Deus nesse lugar.
Eu vou repetir: há anjos de Deus nesse lugar. E anjos de Deus sobem, anjos de Deus descem sobre esse lugar. Porque esse lugar não está apenas aqui nessa dimensão natural. Nós estamos numa dimensão sobrenatural. Agora, preste atenção, a palavra escada, aí no original, é a palavra sulam. E a palavra céu, no original, é a palavra hashamai. Então, sulam hashamai era a escada que chegava até os céus. Agora, quando você une no original essas duas palavras, sulam e hashamai, isso se forma uma terceira palavra. E essa palavra implica num redemoinho, implica num duto, num conduto, num portal dimensional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a escada que Jacó viu não era uma escada que tinha degraus, que os anjos subiam e os anjos desciam. A escada que Jacó viu era um redemoinho. E esse redemoinho começava na terra e chegava aos céus. Eu vou repetir: esse redemoinho começava na terra e chegava aos céus. E anjos subiam e desciam por esse redemoinho, porque a escada de Deus não tem degraus. A escada de Deus é um redemoinho, é um portal espiritual. Quando você edifica um altar de adoração, o portal dimensional é criado, um redemoinho é criado. Eu quero dizer que há um redemoinho se formando aqui nessa manhã. Eu vou repetir: há um redemoinho se formando nessa manhã. Há um redemoinho que começa aqui na nossa dimensão natural, mas afeta a dimensão dos céus. O Sulam Hashamai começa aqui, ó, na dimensão natural, eu e você, mas vai alcançando a dimensão sobrenatural. E anjos sobem, anjos descem. E esse redemoinho nessa manhã está tomando força. Esse redemoinho nessa manhã está tomando impulso e ele está crescendo. Mas segura aí, Jacó estava sonhando, e nesse sonho ele viu que anjos subiam e anjos desciam num redemoinho. Diga comigo: a escada de Deus é um portal. A escada de Deus é um redemoinho. Então, toda vez que você vê a respeito de um portal, a respeito de um redemoinho, você vai entender que isso é a escada de Deus. É um portal que Deus quer conectar céus e terra. Agora eu quero quebrar algo na sua vida, porque muitos de nós pensamos: nossa, mas anjo está subindo e descendo. Por que anjos então estão nesse redemoinho se anjos têm asas? Eles podem subir, eles podem descer. Deixa eu te falar algo: anjos não têm asas. Anjos não têm asa. Isso é criação da mitologia grega. Anjo não tem asa. Anjos são seres ministradores da parte de Deus para nos servir, para nos acompanhar. Eles não têm asas. Serafins têm asas. Serafins, na palavra de Deus, nós vemos que são seres que possuem asas. Anjos não têm asas. Anjos são seres ministradores. Então os anjos, eles subiam no redemoinho e eles desciam no redemoinho. Anjos sobem e anjos descem nessa manhã. Não tem anjo voando aqui nesse lugar. Tem anjo subindo e descendo em portal dimensional nessa manhã. Agora olha o que aconteceu. Vai aí no versículo 13. Diz que na dimensão celestial estava o Senhor. E naquele momento o Senhor começou a profetizar sobre Jacó. O Senhor disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. E a terra que você está deitado, eu o darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Deleitar-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que tenho te falado. Deixa eu te falar algo. Quando o portal dimensional é estabelecido, a voz de Deus é liberada sobre você. Eu quero dizer que você está prestes a receber uma voz de bênção do Senhor no dia de hoje.
o Senhor está pronto a liberar uma voz sobre a sua vida. Quando Jacó acessou esse portal dimensional, acessou a escada de Deus, ele viu que no topo da escada, na dimensão sobrenatural, Deus começou a liberar uma voz, e a voz de Deus começou a liberar bênção sobre a vida de Jacó. A voz de Deus começou a liberar prosperidade, começou a liberar influência, começou a liberar governo, começou a liberar autoridade, começou a liberar a autorização para que Abrão pudesse expandir e desatar o seu destino em toda a terra. Eu quero te falar algo, sua vida hoje vai sair daqui totalmente transformada, porque a voz de Deus irá liberar destino sobre a sua vida. Eu vou repetir, a voz de Deus está prestes a liberar destino sobre a sua vida. Agora perceba algo, todo altar que nós construímos libera um portal dimensional. Terra e céu se conectam, anjos sobem, anjos descem nesse duto, nesse conduto, mas a voz de Deus é liberada. Deus sempre fala através de um redemoinho. Jó 38:1, coloca nos telões, não perca, porque você está numa dimensão sobrenatural. Jó 38:1 diz: depois disso o Senhor respondeu a Jó num redemoinho. Deus respondeu a Jó num redemoinho. Jó acionou o duto, o conduto, a dimensão, o portal, a escada de Deus, a mesma dimensão que Jacó havia acionado, e Deus falou com Jó e liberou o destino de Jó através de um redemoinho. Jó 46 diz: então no meio do redemoinho o Senhor respondeu a Jó. Toda vez que o Senhor falava com Jó era num redemoinho. Eu quero dizer que é um redemoinho formando nesse lugar. E isso é um sinal de que Deus está prestes a liberar a voz dele sobre nós. Não apenas isso, Elias também foi arrebatado num redemoinho. Elias era um homem que ele tinha as mesmas paixões que nós. Ele sofria dos mesmos ataques que nós. Ele era sim um profeta de Deus, mas ele era um homem também sujeito às mesmas paixões. Mas mesmo assim, ele teve um encontro sobrenatural com Deus. E Elias, ele tinha acesso contínuo a esse redemoinho. Tanto que ele tinha uma escola de profetas. E se você não faz a escola de profetas, você está perdendo. Porque nós estamos entrando numa dimensão profética sobrenatural, e eu creio que isso vai refletir sobre essa casa. Então corra e faça a escola de profetas. Elias tinha os filhos dos profetas, eram os alunos da escola de profetas que ele havia estabelecido. E Elias era tão sobrenatural que quando ele dava aula na escola de profetas era nos montes. Naquela época era assim, nos montes. E acontecia que os filhos dos profetas via Elias dando aula, e de repente Elias, ele transitava para um outro monte. E de repente ele ia para um outro monte. E os filhos dos profetas olhavam e não sabia qual era o monte que Elias estava. E não era porque ele ia correndo, era porque ele acessava essa dimensão sobrenatural. Ele acessava o redemoinho, e ele era levado pelo redemoinho de Deus, e ele era levado pelos montes através do redemoinho de Deus. Eu estou prestes a ver uma geração profética se levantando, e essa geração profética irá transitar pelos montes da sociedade, irá abalar os montes da sociedade. Elias, a palavra de Deus diz que Elias também corria. Ele profetizou sobre Acabe, profetizou a derrota de Jezabel. Mas a palavra de Deus diz que ele correu aceleradamente na frente dos carros de Acabe. Como uma pessoa naturalmente vai correr à frente de carros com cavaleiros, com cavalos acelerados? Elias não corria, não fazia Cooper. Elias acessava o redemoinho de Deus. Elias acessava a escada sobrenatural de Deus. Isso você pode ler em primeiro livro de Reis, em segundo livro de Reis. Se você gosta disso do profético, leia os livros dos profetas, e você vai ver o quão sobrenatural era a vida de Elias.
E Jacó, ele acessou essa dimensão sobrenatural. E quando ele acordou, vai aí no versículo 16. Quando ele acordou, Jacó, ao acordar do seu sono, disse, de Gênesis 28, 16: realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ele temeu e disse: quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Quando Jacó despertou desse encontro divino, ele falou: eu estava numa dimensão, eu estava nesse lugar, esse lugar onde Abrão teve um encontro com Deus, onde o Senhor apareceu a Abrão e liberou uma palavra profética. Eu estava nesse lugar e eu não sabia, eu estava perdido, eu não estava enxergando o que estava acontecendo na dimensão espiritual, mas Deus abriu os meus olhos quando eu alinhei a minha cabeça sobre a rocha. E quão impactante, quão espetacular é esse lugar. Esse lugar não pode ser chamado de outra coisa do que casa de Deus e porta dos céus. Diga comigo: casa de Deus e porta dos céus. Essa palavra porta aí é a palavra sha'ar, que implica numa porta dimensional. Nesse momento Jacó entendeu que ele estava acessando um portal dimensional. Deixa eu te falar algo: você não veio para uma igreja de 4 paredes. Você hoje aqui está acessando um portal dimensional. E eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus, para você ficar atento de que cada vez que você chega a esse lugar, você não está chegando a um lugar qualquer. Você está chegando a um portal dimensional que conecta a terra com os céus. A casa de Deus é a porta dos céus. Nesse lugar é provocado a união entre terra e céus. Jacó foi a um encontro divino, e nesse encontro divino céus e terra se conectaram. E quando céus e terra se conectam, os céus se abrem, a voz de Deus é liberada e você segue o seu destino. Eu quero te profetizar algo nessa manhã. Nós estamos em Betel. Eu vou repetir: nós estamos em Betel. Betel significa casa de Deus, porta dos céus. Nós estamos em Betel, a casa de Deus. Betel, casa de Deus. Esse lugar aqui é Betel. Você está em Betel. O que significa isso, apóstola? Significa que você e eu estamos debaixo de céus abertos. Nós estamos debaixo de céus abertos. Ah, mas por que eu não vivo essa dimensão na minha vida? Porque ainda você não está ouvindo direito, não está vendo direito, não tem o seu coração ainda perceptível. Você está meio perdido, mas que você está num portal dimensional dos céus, você está. Que você está na dimensão de céus abertos, você está. Porque quando você está na dimensão de céus abertos, esse lugar se torna um lugar de ativação e destino. Por isso que nós temos ali na frente, logo ali na entrada, quando você entra, você lê: esse é um lugar de ativação e destino. Esse lugar é Betel. Nós estamos num lugar de ativação e destino. Quando você acessa essa dimensão, você se conecta com a realidade sobrenatural. E cada vez que você reconhece os céus abertos sobre nós, você vive a palavra de Deus sobre a sua vida. Cada vez que você reconhece, porque Jacó não tinha reconhecido. Depois que ele experimentou, foi quando ele reconheceu. Ele disse: esse lugar é casa de Deus, esse lugar é porta dos céus. Quando ele reconheceu, a palavra sobrenatural que o Pai havia liberado se cumpriu sobre a vida dele. Quando você reconhece que nós estamos debaixo de céus abertos, as palavras proféticas se cumprem sobre a sua vida. Oh, João 1,51, Jesus disse: e acrescentou que em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí mesmo Jesus estava declarando que você vai ver anjos subindo e descendo, os céus e terra vão estar conectados em mim. Jesus é um portal dimensional.
Eu vou repetir, Jesus é um portal dimensional. Por que o batismo é tão importante? Porque o batismo é uma declaração pública de fé, na qual nós estamos dizendo que Jesus está em nós. E se Jesus está em nós, Ele é o redemoinho de Deus. Então você e eu somos portais aqui na terra. Você e eu somos portais dimensionais. O que significa isso? Há anjos de Deus subindo e descendo sobre a sua vida. Eu não estou falando que isso é apenas um lugar natural. Sim, lugares naturais são importantes, mas eu quero te dizer que você é um portal dimensional por onde você passar. Por onde você passar, anjos sobem e anjos descem sobre a sua vida. Por onde você passar, você conecta céus e terra. Por onde você passar, o redemoinho flui através de você. Por onde você passar, a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Oh, eu sinto o poder de Deus. Eu sinto o poder de Deus. Jesus é o portal dimensional. A cruz foi o maior altar de sacrifício que Jesus fez. Jesus é a casa de Deus. Jesus é a porta dos céus. Em Jesus os céus se abriram. Nós vimos isso no batismo de Jesus. Jesus se batizou. Quando ele se batizou, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu quando ele se batizou foi que os céus se abriram. E veio uma pomba, figura do Espírito Santo, e pousou sobre ele. Mas também veio uma voz, porque quando o redemoinho de Deus é formado, a voz do Pai desata o destino. E o Pai liberou uma voz dos céus e disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por que eu estou falando nisso nessa manhã? Porque através do batismo nós afirmamos que nesse lugar aqui nós estamos numa dimensão de céus abertos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e declare: eu estou debaixo de céus abertos. Eu declaro em nome de Jesus que você não está debaixo de céus fechados. Você não está debaixo de céus de bronze. Não há teto de bronze, não há teto de ferro sobre você. Você é um portal dimensional. Jesus está dentro de você. Você é o redemoinho do Pai aqui na terra. Você é o redemoinho do Pai aqui na terra. E eu declaro nessa hora que o redemoinho de Deus se forma através da sua vida. Há anjos subindo, há anjos descendo, há anjos subindo, há anjos descendo. Você está debaixo de céus abertos. Você é a escada que comunica os céus com a terra. Fique em pé aí no seu lugar. Segura essa, Cantares 6. Fica de pé no seu lugar, porque nós estamos acessando uma dimensão sobrenatural. Cantares 6:13 diz: volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Por que quereis olhar a Sunamita como a dança de Manaim? Aqui nós vemos que Cantares é um livro poético. Cantares fala do relacionamento do noivo com a noiva. E nessa passagem específica, nós estamos vendo que o noivo está dizendo: ó Sulamita, volta Sulamita, porque nós estamos olhando a Sulamita dançando na dança de Manaim. Diga comigo, Manaim. A Sulamita significa uma mulher pacífica, uma mulher cheia de paz. Deixa eu te falar algo. Em vez de você buscar portas de oportunidade em outros lugares, você é a porta de oportunidade. Você não entendeu? Você está desesperado, correndo atrás de portas de oportunidade. Você está se humilhando perante pessoas, perante agressores, perante invejosos, correndo atrás, se humilhando, bajulando, querendo porta de oportunidade, quando você é o portal dimensional. Você é o portal de céus e terra. O que significa isso? Que em você está a resolução dos problemas. Em você está a resolução de cada desafio. Nesse último mês, nós enfrentamos um desafio que poucas pessoas sabem aqui, e eu ainda não posso abrir em total dimensão. Mas nós enfrentamos um desafio aqui como igreja local. E foi um desafio de intimidação das trevas. Estávamos prestes a ter a conferência. E esse desafio apareceu para nós.
E a princípio, quando o desafio vem, qual é a intenção? Fugir, vamos fugir. Jacó fugiu, ele estava sendo perseguido. E a intenção, ao primeiro momento, era fugir. Fugir de uma certa forma para nós não enfrentarmos essa situação. Até que o Espírito Santo começou a me ministrar e disse: você vai enfrentar essa situação, você vai começar a decidir por essa situação. E eu falei: pai, eu estou fazendo tudo o que o Senhor disse para eu fazer. Eu estou fazendo. Eu tenho crédito com o Senhor, mas eu também sou um portal dimensional aqui na terra. E eu não autorizo que voz nenhuma de intimidador, que voz nenhuma das trevas venha prevalecer sobre o que Deus colocou sobre a Lagoinha Itapuã. Porque esse lugar é Betel, esse lugar é casa de Deus, esse lugar é porta dos céus. E se estão querendo nos arrancar daqui, se é para entender, você já entendeu? Se estão querendo nos tirar daqui, vai ter que passar por cima de mim. E aí entra a rede de apoio. Por isso que nós falamos que nós precisamos ser igreja. Porque eu não consigo resolver nada sozinho. E comecei a buscar redes de apoio dentro da nossa casa. Pessoas específicas, pessoas que foram capacitadas, ungidas por Deus, para me apoiar a resolver esse desafio. E começamos a buscar soluções, mas também começamos a orar para que a vontade de Deus prevalecesse acima de qualquer vontade humana. E passamos todo esse mês intercedendo, mas também agindo. Mas eu entendi que nós somos portais dimensionais e que a solução está em nós, não neles. Então tivemos conversas, reunimos, tivemos estratégias a serem lançadas, mas a solução veio através da nossa boca como igreja local. Não veio através da boca daquele que queria nos arrancar daqui. E sabe o que aconteceu? Gigante, um intimidador, que era para nos amedrontar, que era para nos expulsar, que era para nos arrancar daqui, ele teve que trabalhar por nós. Nós não movemos nada, ele trabalhou por nós. E essa semana ele trouxe a solução daquilo que nós havíamos estabelecido para ele. E ele trouxe a solução e ele falou: aqui está a solução daquilo que vocês tinham apresentado. Ou seja, negócio foi resoluto pelo que nós como igreja estabelecemos, não pelo que o inferno estabeleceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é porta. Então não se intimide. Não se intimide. Não se intimide por miseráveis milhões de reais. Não se intimide por isso. Você é porta. Você não tem que ficar dormindo no ponto. Você tem que agir. Nós agimos. Nós corremos atrás. Nós buscamos soluções. Nós apresentamos soluções. Porque nós somos portais. Nós somos portais. Não deixa que outras pessoas direcionem a sua vida. Você é portal. E em você está a porta de oportunidade para trazer resolução dos problemas. Diga: eu sou um portal dimensional. E Cantares diz: volta, Sulamita, porque você está aí, Sulamita, uma mulher cheia de paz, na dança de Manaim. A palavra Manaim significa um lugar de dois acampamentos. Lugar de um acampamento dos céus, lugar de acampamento na terra. Dança significa união. E no original estava dizendo: ó mulher cheia de paz, volta, porque você está unida aí entre o acampamento dos céus e entre o acampamento da terra. Porque você está dançando entre céus e terra? Porque você gerou esse redemoinho. Deixa eu te falar. Quando você se torna um altar de adoração, você une o acampamento dos céus, você une o acampamento da terra, você une o acampamento dos céus, você une o acampamento da terra. Deixa eu te falar algo: o acampamento dos céus está se unindo ao seu favor. O acampamento dos céus está se unindo ao seu favor. O acampamento dos céus se uniu ao nosso favor, como Lagoinha e Itapuã. E nós nos unimos aqui, como acampamento da terra, a favor da resposta de Deus para nós.
Você é um portal dimensional. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você é o portal dimensional. Profetiza para ela e declara: você é a casa de Deus. Você é porta dos céus. Diga: você é o redemoinho de Deus. Por isso que agora você vai entender, e segura essa. Você vai entender agora a passagem que está em Salmo capítulo 24. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares, firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? O monte do Senhor é uma realidade sobrenatural. Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mas não para por aí. Aí o salmista começa a declarar algo. Ele diz: vocês podem buscar ao monte do Senhor a dimensão sobrenatural, com o seu coração contrito, com o seu coração humilhado perante o Senhor, com as suas mãos puras. Busque a presença do Senhor, porque essa é a geração que irá receber a bênção do Senhor. Mas aí ele muda a perspectiva do salmo dele, e ele começa a declarar. Ele sai de uma dimensão onde ele está adorando a Deus, e ele começa a declarar, e ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Você é um portal dimensional. E aí faz sentido esse salmo, porque você já viu uma porta com cabeça levantada? Aliás, você já viu uma porta com cabeça? Não existe porta com cabeça. Existe sim. Você é um portal com cabeça. Eu vou repetir: você é um portal com cabeça. E a palavra do salmista, ele diz: levantai, ó portas, as suas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. O Senhor poderoso na guerra. O Senhor entra pelas portas. O Senhor acessa a terra através do seu redemoinho. O Senhor acessa a dimensão terrena através dos portais, através das portas com cabeças levantadas. Eu quero te dizer algo: você é uma porta com cabeça levantada. Sua cabeça não está para baixo, sua cabeça está levantada, porque o Rei da Glória, o Rei da Glória vai acessar a terra através de você. Porque quem entra na terra, como o Rei da Glória entra na terra? Através das suas portas eternas, através das portas dimensionais. Você é um portal dimensional. Eu vou repetir: você é um portal dimensional. E ele continua dizendo, o salmista diz novamente, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Qual exército? Manaim, acampamento dos céus, acampamento da terra. O Senhor dos exércitos dos céus, o Senhor dos exércitos da terra. Ele entra através da sulamita, ele entra através da igreja, ele entra através do portal, ele entra através do redemoinho, ele entra através de você. Se você tem a Jesus dentro de você, você é um portal eterno. Se você tem Jesus dentro de você, você é um portal eterno. E esse portal eterno faz o Senhor dos exércitos acessar a dimensão da terra. Quando você entende isso, você entende que você não é vítima, você é construtor, você é solucionador, você é
protagonista. Por isso você não tem que correr atrás, se vitimizando, se lamentando, bajulando, puxando o saco, porque você é protagonista. Você é construtor. E esse é o ano da casa de Deus. E isso quer dizer que você e eu somos casa de Deus. Somos porta dos céus. Somos coluna e baluarte da verdade. Para quê? Para que o Rei da Glória acesse através de nós. Céus abertos estão sobre você nessa manhã. Eu disse, céus abertos estão sobre você nessa manhã. Então, erga a sua cabeça. Não fique com cabeça baixa. Apóstola, você não sabe o que eu estou enfrentando. Os desafios que eu estou enfrentando. Você também não sabe os desafios que eu estou enfrentando. Mas nem por isso, nem isso é uma justificativa para nós deixarmos e ficarmos abatidos pelos desafios que são impostos à vida. Muito pelo contrário, você foi chamado a levantar a sua cabeça. Por isso, feche seus olhos aí no seu lugar, erga a sua cabeça, mude a sua postura, porque você é um portal dimensional. Você é a porta que une os céus com a terra. E qual é a dimensão que você vive? Você está vivendo uma dimensão só natural? A partir de hoje eu declaro que você se torna um redemoinho de Deus. E você começa a conectar a dimensão sobrenatural e a dimensão natural. Para você viver céus abertos, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar para viver céus abertos. De cabeça baixa, ninguém vive céus abertos. Se vitimizando, ninguém vive os céus abertos. Dormindo no ponto, ninguém vive céus abertos. Se distraindo, ninguém vive céus abertos. Dormindo o dia inteiro na cama, ninguém vive céus abertos. Você precisa agir. Você precisa entender e estabelecer altares de adoração. Feche seus olhos aí no seu lugar. E onde você está? Se você tem as línguas do Espírito Santo, esse é o momento de você conectar céus e terra. Faça o redemoinho coletivo crescer nessa manhã. Vamos, eu quero que você se una aí, no poder do acordo, a essa pessoa que está do seu lado. E comece aí a fazer crescer o redemoinho coletivo. Porque há um poder na sinergia, há um poder no acordo. Una céus e terra nesse momento. Xambrandaraba. Oh, vamos, pode ser melhor. Mana aí, acampamento dos céus, acampamento da terra. Oh, sabroco bobo charama.